Num clima muito diferente desse aqui do Live CNN, entrevista exclusiva CNN Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que os ministros do governo precisam mudar a mentalidade e entender que a relação com o governo não é mais a mesma de 20 anos atrás. Recentemente, o Congresso derrubou alterações do marco do saneamento e deu indicativos de que não aprovaria o projeto de lei das fake news. Para debater os desafios do governo e formar uma base consolidada no Congresso Nacional, vamos conversar com os deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL, e Marcos Pollon, do PL. Muito bom dia aos senhores. Estamos ao vivo no CNN Dois Lados. Tudo bem? Bom dia. Bem, Basília. Bom dia. Olhando de fora, né, um mais da oposição, outra mais ligada ao governo, como que vocês descrevem essa relação do governo ou do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados hoje? Vou começar com a Melchiona. Olha, Basília, primeiro um prazer estar aqui contigo, cumprimentar o deputado Marco Polo também, Marcos, e todos os telespectadores. Eu me considero uma deputada independente, né? Eu acho que o pessoal tem que fazer toda unidade de ação com o governo para enfrentar a extrema-direita e defender medidas a favor do povo. Mas, ao mesmo tempo, em medidas de ajuste, como no caso do arcabouço fiscal, né? Evidentemente, nós temos que manter a independência partidária para lutar contra medidas que retiram recursos públicos das áreas sociais. De qualquer maneira, eu tenho a impressão de que é preciso debater o conceito de governabilidade, porque, veja, nessa última semana, muito se debateu sobre o PL das fake news, que nem é do governo Lula. O PL das fake news é de um senador do PSDB, o senador Alessandro Vieira, que era do Cidadania, agora do PSDB, está há 3 anos na Câmara dos Deputados, e sim, nós vivemos um show de horrores de desinformação por parte dos big techs, ou seja, as grandes empresas internacionais, que são essas empresas de tecnologia, 5, desinformando, aliada, claro, com uma extrema-direita negacionista e que também promoveu um show de desinformações. E o debate do marco do saneamento, que sim, foi uma derrota para o governo, aliás, uma derrota do povo brasileiro, porque o decreto do Lula previa de novo, né, a possibilidade das agências estatais poderem fazer esse marco de saneamento de água e esgoto. Vale lembrar que todas as cidades, ou boa parte delas, que privatizaram água e saneamento, estão reestatizando. Paris, Berlim, são mais de 180 que estão reestatizando. Então, é muito perigoso tratar a água como mercadoria, porque a tarifa vai ficar mais cara e o povo que paga. Mas nós tivemos uma vitória que foi o PL da igualdade salarial entre homens e mulheres. Fazia muito tempo que se batalhava, o movimento de mulheres lutava por uma legislação mais rígida, punindo as empresas que pagam menos as mulheres para as mesmas funções, e nós aprovamos por 335 votos favoráveis e apenas 36 votos contrários. Então, é preciso ter esse debate no marco geral, né, quando a gente debate a tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados, para, obviamente, identificar que quando tem apelo social, quando tem uma mobilização latente na sociedade, a gente consegue, né, aprovar medidas a favor do povo, como foi o caso do PL da igualdade salarial. Deputado Marcos, entre erros, acertos, né, perdas e vitórias, como que o senhor descreve a relação do governo hoje com a Câmara dos Deputados? Bom, primeiro, bom dia, Basília, é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com você. Bom dia, deputada Fernanda, muito feliz em poder estar contigo aqui nesse quadro, e bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem em todo o Brasil. A relação do governo tem sido muito truculenta, razão pela qual resultou até numa declaração pública do presidente da Casa que isso precisa ser readequado. Você vê, por exemplo, o PL da censura ou da fake news, como o pessoal tem chamado, ele teve uma discussão, embora esteja 3 anos tramitando, o relatório ele foi apresentado de afogadilho, não houve a construção de um grupo de trabalho, não houve um debate do relatório que foi apresentado nas comissões, não houve um amadurecimento disso aí, sendo que em alguns pontos cerceia sim a liberdade de expressão, e eu, por ter uma origem garantista e ser garantista e ter um apego muito grande nos direitos fundamentais de primeira geração, tenho necessidade de ter a certeza e a convicção de que esses direitos não vão ser tocados pelo Estado.
Fico muito feliz que a deputada Fernanda seja independente, que da mesma forma que combate a extrema-direita, também convido ela a combater junto comigo a extrema-esquerda. Afinal de contas, os extremismos são maléficos em qualquer espectro. Isso acaba desvirtuando. E também a questão do marco do saneamento mostra que houve essa falta de diálogo, porque alguns parlamentares, como é o meu caso, não acreditam que o monopólio de empresas estatais pode resolver um problema, o fato que não resolveram ao longo de todas essas décadas. Desde a Constituição, nós temos hoje metade da população brasileira sem saneamento básico. Mas, aliado a isso, focando exclusivamente no ponto que você colocou, como é a relação do governo com o parlamento, eu tenho sentido uma relação muito truculenta. Busca-se resolver com emendas, mas nem sempre emendas são o que resolve o problema. Muitas das vezes acredito que o diálogo institucional seria mais frutuoso. Eu posso citar alguns exemplos onde falta esse diálogo. Esses foram 2 exemplos, mas, por exemplo, quando o ministro dos Direitos Humanos vai até o Senado e se recusa em receber um presente do senador Girão, e toma aquilo como uma ofensa, eu acho que isso cria um ruído na comunicação entre as instituições. Quando você tem, no 1º de janeiro, a revogação e a inviabilização de todo o mercado do tiro esportivo, jogando empresas à bancarrota, gerando desemprego e todo um caos no segmento, e há manifestações reiteradas do ministro, todas elas com uma certa beligerância no tom. Isso acaba afastando parlamentares que não serão atraídos por emendas, mas que podem compor um diálogo frutuoso, proveitoso, profícuo, desde que o tom se amenize. O fato é que nós vivemos num ambiente polarizado já há bastante tempo. As eleições provaram isso, Basília, e está na hora de alguém descer do palanque. Alguém precisa assinar por um diálogo institucional, republicano, que construa em prol de um Brasil. Isso serve de gancho para a minha próxima pergunta, né? Como melhorar, então, esse diálogo do governo com essa pretensa base aliada no Congresso Nacional? De quem é a culpa ou responsabilidade? É mais do presidente da República ou dos emissários, os ministros, a exemplo do próprio ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que acabam fazendo esse meio de campo entre Congresso e Palácio do Planalto, né? O senhor falou, tem que descer do palanque, a gente fica pensando, já está no 5º mês do ano e continuamos neste assunto, nesta análise de que até aqui o governo não conseguiu formar base aliada. De quem é a responsabilidade por alguns aliados adotarem uma posição mais pragmática e se declarar independente, deputada Melchiona, ou até mesmo quem está mais do lado da oposição vê um prato cheio aí para apontar que há truculência pelo governo? Então, assim, é um conjunto de questionamentos que podem ser resumidos em um só. Como que resolve essa situação? Deputada Melchiona. Olha, Basília, eu acho que tem que chamar o povo a participar, o povo a se manifestar no sentido de acompanhar as pautas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. Veja, nós tivemos alguns casos da história recente que foram frutos de mobilização de décadas. Quando tem apoio social, o projeto não encontra resistência no que diz respeito à pretensa governabilidade. Por exemplo, o piso da enfermagem, né, que foi aprovado na Câmara ainda o ano passado e agora foi aprovado os recursos para viabilizar o piso da enfermagem. O novo Fundeb, o Bolsonaro não queria o novo Fundeb, a Câmara dos Deputados, junto com uma mobilização, garantiu a aprovação do novo Fundeb. Eu dei um exemplo agora do PL da Igualdade Salarial, uma vitória enorme, uma conquista das mulheres brasileiras, é uma pauta de décadas de que a gente não aguenta mais mulheres receberem menos que os homens para as mesmas funções e não tinha nenhuma penalização. E foi aprovado por ampla maioria da Câmara dos Deputados, porque se a gente vai acreditar numa governabilidade que seja mediado por cargos e emendas tais quais o Bolsonaro criou com orçamento secreto, que é uma vergonha, é uma corrupção institucionalizada, a famosa RP9, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por uma ação que o pessoal ingressou no Supremo Tribunal Federal, e nós temos muito orgulho dessa ação e da suspensão do orçamento secreto que construiu uma base alugada durante 2 anos do governo Bolsonaro. Ou mesmo a composição de governo, o Lula chamou vários ministros, né, vários ministérios, deu para o MDB, deu para o PSD, deu para a União Brasil, que são partidos, tidos como partidos
representantes aí dos setores das elites brasileiras que fazem parte desse governo de conciliação de classe, né? E, bom, os votos não teve na Câmara dos Deputados. Eu acho que tem que apostar na ideia de construir, né, narrativa não narrativa, mobilização mesmo, chamar o povo a se manifestar para que a gente possa, por exemplo, revogar a autonomia do Banco Central. É uma vergonha que o governo não tenha controle da política monetária e tenha um indicado pelo Bolsonaro lá que mantém uma taxa de juros 13,75, que massacra a população no cartão de crédito, no cheque especial, e ao mesmo tempo aumenta a dívida pública, tirando recursos das áreas sociais, né, da saúde, da educação, da assistência, para financiar um sistema de dívida pública que parece um dogma sagrado. Pagar os banqueiros é sagrado, garantir recursos sociais não pode. Então, eu acho que tem que chamar o povo. 80% do povo, Basília, é a favor da redução da taxa de juros. Então, nós temos que fazer essa mobilização de fora para dentro do Congresso Nacional. Não se trata, eu acho que sim, óbvio que qualquer relação tem que ser republicana no sentido, né, de diálogo e não mediados pelo orçamento secreto, como fazia o Bolsonaro. Acho que tem que denunciar chantagens do Centrão que querem mais espaços. Nós temos uma visão bastante clara de que é fundamental apoiar tudo que o governo tem de bom, mas ao mesmo tempo manter a independência para lutar junto com os interesses da classe trabalhadora. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava num piquete com o pessoal do Transurb aqui em Porto Alegre, que fez um dia de paralisação por conta do risco de vida, que foi retirado de seguranças, e porque ainda não foi tirado do Plano Nacional de Desestatização a Transurb, que é o nosso metrô aqui, que liga Porto Alegre a toda a região metropolitana. Estou pedindo uma reunião com o ministro Rui Costa. Quero que o ministro Rui Costa receba o sindicato e, mais do que isso, que o Lula cumpra a palavra e mantenha essa estatal ativa. É uma luta que precisa ser feita e nós estamos junto com os trabalhadores para garantir que a Transurb siga sendo público. Nesse sentido, é a nossa independência. Deputado Marcos, eu não vou deixar o jogo fácil para o senhor, passando uma pergunta para um deputado oposicionista, né? Como melhorar a base aliada do governo? No fim das contas, é de interesse da oposição que o governo não tenha uma base aliada forte. Então, eu vou mudar um pouco a pergunta para o senhor e questioná-lo. O senhor acha que o governo vai conseguir vencer este desafio, então, e criar base aliada neste Congresso para aprovação de propostas que a gente tem aí tão importantes, como reforma tributária, como o arcabouço fiscal e outras que sejam de interesse mais íntimo mesmo do Palácio do Planalto, como essa fila de medidas provisórias, que há um tempo a gente não comenta aqui na programação, mas ela ainda existe lá na Câmara? Muito pouco provável, Basília. Agora, eu tenho me notabilizado entre os jornalistas que é o seguinte: o que você não quiser que eu responda, não me pergunte, porque eu respondo absolutamente tudo. Tenho assumido esse risco justamente pelo respeito e admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Então, pode ficar à vontade, eu não tenho problema nenhum com nenhuma pergunta. E foi justamente nesse sentido que eu terminei a minha fala anterior dizendo que falta diálogo. Veja, eu não estou falando em loteamento de cargos, que aconteceu amplamente já no primeiro mês do governo, isso aí é público e notório. Eu não estou falando em compra de votos, e noticiaram nas últimas semanas que foram encaminhados 10 bilhões para o Legislativo, 10 bilhões, certo? Eu não estou falando de emendas do relator, ou orçamento secreto, ou qualquer coisa que o valha, sempre sendo bom lembrar que o orçamento secreto, ele tira do presidente a discricionariedade para quem vai essa emenda, ou as emendas de relator, elas tiram do presidente essa autonomia, isso é uma questão de honestidade intelectual. Não há possibilidade de falar vá para esse bloco ou vá para aquele bloco. Tanto que tem muitos deputados do PT que acessaram amplamente as emendas de relator. Então, justamente o fato que eu sinto falta é de um diálogo amplo, sincero e, sempre lembrando, existem deputados que não serão comprados com emendas nem com cargos, que é o meu caso. Eu, como a deputada Fernanda, nós dois temos votos fortemente ideológicos, nosso voto tem uma identidade ideológica inegável, tanto a deputada quanto eu. Então, creio que a deputada também não seria convencida com o oferecimento de cargos, não seria convencida com o oferecimento de emendas, porque ela tem um nicho que ela deve satisfação, que é o meu caso. Eu tenho um nicho que me elegeu acreditando nas minhas ideias e vou prestar contas do meu trabalho a esse nicho.
Para esse nicho é muito mais importante uma composição política, uma construção de um horizonte razoável, do que emenda ou cargo, porque ambos, tanto eu quanto a deputada Fernanda, não usamos a máquina para eleger ou se reeleger. Nós temos um voto ideológico. E é importante, dentro dessa seara, você tratar alguns fatos que são imprescindíveis participarem de um diálogo honesto. Por exemplo, você atribuir o favorecimento a banqueiros ao Bolsonaro não é muito coeso, uma vez que os banqueiros, em sua grande maioria, apoiaram o Lula. Na gestão do Lula houve uma grande pagamento de dividendos, um grande favorecimento dos banqueiros. A questão dos juros, basicamente, se tratar com a mesma honestidade que se pretende um debate amplo e honesto, o juro ele não é causa, ele é consequência. O juro é um sintoma de uma irresponsabilidade fiscal somada a declarações trágicas a respeito do mercado que desestabilizam a economia do país. Então é justamente não polarizar a situação. Veja, Basília, eu tenho sido criticado nas minhas entrevistas porque eu não venho, em hipótese alguma, agredir o Lula, as outras pessoas e fazer isso é justamente porque eu busco esse debate amplo. E o que se vê sempre da oposição é o ataque ao Bolsonaro, que nem presidente não é mais. É isso. Olha, muito obrigada pelo tempo de vocês para a gente dividir alguns pontos de vista aqui no CNN Dois Lados. Pelo menos em uma questão vocês comungam, vocês têm a mesma opinião, os dois lados se encontram neste ponto. Está faltando diálogo do Congresso com o Palácio do Planalto e a outra via, né, do Planalto com o Congresso Nacional. Como isso pode ser traduzido, se significa mudança de cargos, mais emendas? Bom, cada um chama do jeito que quiser. A ideia mesmo é diálogo, é conversar, né, é abrir para receber os parlamentares, como este pedido descrito pela deputada Melchiona ao gabinete da Casa Civil. Eu quero agradecer a participação dos senhores, conversamos com os deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL, e Marcos Pollon, do PL, aqui no CNN Dois Lados. E vocês já estão convidados para uma nova edição do nosso quadro aqui no CNN, no Live CNN, tá bom? Obrigada aos senhores. Querida, obrigada. Muito obrigado. Só ia complementar. Eu acho que eu estou voltando a chamar o povo a se mobilizar. Obrigada, Basília. Estou sempre à disposição. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. É isso.